Ciao ragazzi! E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a palavra pure, que é uma palavra muito usada e significa, é um sinônimo de anche, e o que significa anche? Anche significa também. Então muitas vezes ela tem um sinônimo de também, mas não é somente também. E da palavra pure também vem as palavras neppure, oppure, pur di, porque, pur, pure se, seppure e por sempre. Ok? Mas uma observação, uma curiosidade, digamos que uma curiosidade, é que a palavra pure é muito mais usada no sul da Itália em relação ao norte, certo? Então, quando vocês virem, por exemplo, quando eu falar de pure se, uma alternativa é anche se, só que o pure se é muito mais usado no sul da Itália, certo? Então, vamos começar agora com as palavras que vão estar todas na tela com as frases. Vamos começar o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem e já peço para vocês se inscreverem no canal caso gostem do vídeo, certo? Então, começando. Primeiro de tudo, vamos ver, então aqui na tela, a palavra pure, somente a palavra pure. O que significa pure em italiano? Pure em italiano não significa nada mais, nada menos que também. Ou seja, é um sinônimo da palavra anche. Quindi, anche é a mesma coisa que pure. Então vamos ver, por exemplo, as frases. Io mangio le verdure e pure la carne. Posso dizer também. Io mangio le verdure e anche la carne. A outra frase. Lei studia pure la domenica. Ou lei studia anche la domenica. Um outro exemplo, por exemplo, que é muito claro é Come stai? Eu posso responder Bene. Bene, tu? Aí a resposta Pure io. Ou então Anche io. Anch'io, já que é a mesma coisa, né? Então, pure é realmente um sinônimo de anche, certo? Agora vamos ver a palavra neppure, certo? Então, primeiro vamos ver essas duas frases na tela. Se tu non vieni, neppure io parteciperò alla manifestazione. Vocês entenderam? A outra frase, non ho in tasca neppure un centesimo. Então, nesse caso, neppure significa nem. E também existe um sinônimo de neppure, que é neanche, porque eu disse que anche é sinônimo de pure. Então, vocês podem dizer, ou se tu non vieni, neanche io parteciperò alla manifestazione, ou neppure io parteciperò alla manifestazione, e allo stesso modo, do mesmo jeito, non ho in tasca neppure un centesimo, neanche un centesimo. Então, neppure significa nem. Agora vamos ver a nova palavra que é oppure. Então, vamos ver dois exemplos. Vuoi mangiare ora oppure preferisci dopo? A outra frase. Non so se uscire oppure restare a casa. Então, nesse caso, oppure significa ou. Certo? Então, vuoi mangiare ora oppure preferisci dopo? Ou prefere depois? Non so se uscire oppure restare a casa. Um sinônimo de oppure é a palavra o também. Então, pode-se dizer, por exemplo, a segunda frase. Non so se uscire o restare a casa. Certo? A próxima palavra que contém pure é pur di. Certo? Então, essas duas palavras ficam juntas. Então, pur di. E o que significa pur di? Vamos ver, então, a primeira frase. Darei qualsiasi cosa pur di saperlo. Uma observação. Qualsiasi significa qualquer, certo? Então, qualsiasi cosa, qualquer coisa. Darei, io darei, eu daria. Então, darei qualsiasi cosa pur di saperlo. Nesse caso, pur di é como se fosse um para muito forte, com a finalidade de. Ele pode ser, então, pode ser o significado realmente de para, só que é um para muito forte. Então, darei qualsiasi cosa pur di saperlo.
Então, daria qualquer coisa para sabê-lo, para saber tal coisa. A outra frase. Lei finge di essere malata pur di non andare a scuola. Ou seja, ela finge que está doente para não ir à escola. Lei finge di essere malata con l'unico scopo di non andare a scuola. Então, com a única finalidade de não ir para a escola. Então, por di é sempre usado com o infinitivo, por exemplo, pur di saperlo, pur di non andare a scuola, pur di mangiare, certo? Então, sempre com o infinitivo. A outra palavra que com pure é porque. Porque não é a mesma coisa que perché. Não tem nada a ver com a palavra perché, apesar de ser muito parecido. Mas o que significa porquê? Vamos ver então a primeira frase. Perché la cosa non si ripeta più, sono disposto ad aiutarlo. Nesse caso, porquê, pessoal, significa o correspondente em português a mesma coisa que desde que, certo? Então, sinônimos da palavra perché em italiano estão aí na tela, que são a condizione che, a patto che. E um outro sinônimo de porquê, que talvez vocês confundam, é sempre che, certo? Então, a locução em italiano, a conjunção sempre che, em italiano não significa sempre que. Sempre che, em italiano, significa perché, a patto che, a condizione che, ou seja, com a condição que, desde que, certo? Então, a segunda frase, ti aiuto perché mi faccia un favore tu. Ou seja, te ajudo desde que você me faça um favor. Claro, então, porque significa desde que e é sempre usado com il congiuntivo. Então, por exemplo, eu não posso dizer perché la cosa non si ripete più. Não, perché la cosa non si ripeta. Si ripeta, que é il congiuntivo, não? O subjuntivo. Por exemplo, ti aiuto perché mi faccia un favore tu. E não mi fai un favore tu, porque é usado com o subjuntivo, como está aí na tela. A outra palavra que é muito usada é pure se, certo? Então, vocês provavelmente já viram a palavra anche se. Vocês lembram o que significa anche se? Anche se significa apesar de. Então, primeiramente, se vocês não sabem o que significa anche se, eu vou mostrar aqui na tela, tem algumas frases com anche se e depois a gente passa para pure se. Então, a primeira frase, mangio anche se non ho fame, então como, apesar de não ter fome. A segunda, per quanto è buono quel piatto, lo mangerei anche se non avessi fame. No primeiro caso, então, significa como, apesar de não ter fome. E no segundo, de tão bom que aquele prato, eu comeria, ainda que eu não tivesse fome. Então, no primeiro caso, então o que acontece com a palavra anche se? A palavra anche se pode ser usada com um indicativo, nesse caso é uma coisa concreta. Então, mangio anche se non ho fame. Vocês estão vendo? Estou usando um indicativo, é uma coisa concreta, é um fato. Na outra, per quanto è buono quel piatto, lo mangerei anche se non avessi fame. Eu não tenho uma hipótese, vocês estão vendo, que eu falo anche se non avessi e lo mangerei. Então, comeria ainda que eu comeria ainda que eu não tivesse fome. Então, a palavra anche se, pessoal, resumindo em italiano, pode ser usada ou para exprimir um fato concreto, e nesse caso com indicativo, e pode também ser usada para uma hipótese, e nesse caso é usada com il congiuntivo. Ok? E, sendo assim, já que anche é sinônimo de pure, nesse caso também anche se é sinônimo de
pure se. Então, como está na tela, por exemplo, mangio pure se non ho fame. Cioè, io non ho fame, ma mangio. Então, eu como apesar de não ter fome. Então, como, mas não tenho fome. Mangio pure se non ho fame. A outra frase, per quanto è buono quel piatto, lo mangerei pure se non avessi fame. Então vocês viram que realmente é a mesma coisa. Eu posso usar pure se para falar de uma coisa concreta, de um fato concreto, apesar de, como se fosse um apesar de, e o outro, uma hipótese. Então, per quanto è buono quel piatto, lo mangerei pure se non avessi fame. Certo? Então, ainda que eu não tivesse fome, eu comeria o prato. Outros exemplos. Lui non ti direbbe mai la verità pure se la sapesse. Certo? Nesse caso, acho que vocês entendem a tradução. Então, ele não te diria nunca a verdade, ainda que soubesse a verdade. E agora, seppure. Seppure pode ser dito como pode ser escrito como seppure, tudo junto, ou então seppure. O som é o mesmo, pessoal. Não tem diferença no som. Até por isso que seppure, quando é escrito dessa forma, assim, junto com dois P's, porque o som é realmente o mesmo. Você falar seppure junto ou seppure separado. Agora, o que significa seppure? Seppure é como se fosse um ainda que, certo? É usado principalmente para as hipóteses, como vocês vão ver nessas frases aqui embaixo, e também então é como se fosse o que a gente viu aqui em cima, o pure se, só que para hipóteses. Então, a primeira frase: seppure tutto finisse bene, il suo sbaglio non potrà essere perdonato. Então, ainda que tudo terminasse bem, il suo sbaglio, então o erro dela, nunca poderá ser perdoado. A outra frase: lui andrebbe a casa della sua ragazza seppure fosse malato. Então, ele iria para a casa da namorada, ainda que estivesse doente. Então, como eu disse, então, nessas duas frases, seppure está escrito junto. Pode ser escrito separado? Pode também, certo? Então, vocês veem na tela os exemplos com as frases separadas, com seppure escrito separado. E, além disso, seppure também pode ser muito usado com o sentido de apesar de. E como assim, Gabriel? Vamos ver aqui embaixo, nessas duas frases. Lavorerò anche oggi, seppure in un ritmo più lento. Então, trabalharei hoje também, apesar de num ritmo mais lento. A outra frase. Questa malattia, seppure non comune, la possiamo avere tutti noi. Então, essa doença, apesar de não comum, nós todos podemos ter. Certo? Então, nesse caso, não é uma hipótese. Só estou falando que como se fosse um apesar. E, finalizando agora por e por sempre. Então, quando vocês veem a palavra por, nesse caso ela também está vindo de pure e é muito usada com o gerúndio, com il gerundio. Então, vamos ver a primeira frase. Martina non usa il telefono al lavoro pur potendo usarlo. Então, nesse caso é como se fosse Martina não usa o telefone, não usa o celular no trabalho, mesmo podendo usá-lo. Então, quando vocês veem por e gerúndio, é a mesma coisa de um apesar de, ou então mesmo que. Uma outra frase. Mangio pur non avendo fame. Então, como mesmo não tendo fome? E como apesar de não ter fome? Então, lembrem-se, pessoal, por com gerúndio sempre vai ter esse sentido de apesar de, mesmo que, certo?
E agora, por último, para finalizar, por sempre, certo? O que significa por sempre? Vamos ver essas duas frases. Marco litiga com Paulo, ma sono pur sempre fratelli. Vocês conseguem entender o que significa? O que seria o por sempre? Vamos ver outra frase, depois eu digo para vocês a tradução. Lui può trattare bene la sua famiglia, ma è pur sempre un dittatore. Nesse caso, então, pessoal, por sempre pode ser traduzido, dá uma ideia de... não uma questão de tradução, mas a ideia. Qual que é a ideia? De, apesar de tudo, ainda assim. Tá? É uma contrariedade forte. Então, nesse caso, por exemplo, Marco litiga com Paulo. Então, Marco briga com Paulo, mas são, ainda assim, irmãos. Apesar de tudo, são irmãos. La seconda frase, lui può trattare bene la sua famiglia, ma è pur sempre un dittatore. Então, ele trata bem a família, mas é, ainda assim, apesar de tudo, um dittatore. Certo? Então, pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem caso tiverem dúvidas, certo?